Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. Andará, ó Senhor, na luz da tua face. Em teu nome se alegrará todo dia e na tua justiça se exaltará. Pois tu és a glória da sua força e pelo teu favor será exaltado o nosso poder. Porque o Senhor é a nossa defesa e o Santo de Israel o nosso Rei. Amém. Graças a Deus. Pode orar? Amém. Irmão, presbítero irmão Carlos. A paz do Senhor, mãe igreja. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, maravilhoso Pai, louvamos a Ti, Senhor, por mais esse momento, por esta reunião que aqui estamos. Sentimos, meu Pai, neste momento, que o Senhor fazer coisas grandes, maravilhosas e precisas em nosso meio. Desde cada um, Senhor, que veio na Tua casa te buscar e crer que o Senhor fará milagres, maravilhas e prodígios em nosso meio. Abençoando, Senhor, este culto que está começando. E sei, Senhor, que vai ser um fim muito maravilhoso e preciso. Por isso estamos aqui para te adorar e te servir. E abençoando, Senhor, a cada um de vós que aqui se encontra neste lugar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Os irmãos podem tomar os assentos, cultuando ao Senhor com alegria. Nesse momento eu já quero apresentar quem nos dá a honra da sua visita, da sua presença, para cultuar ao Senhor nessa noite. Pastor Ivan Castro, pastor auxiliar aqui em Camboriú, foi nosso missionário, está aqui na base, hoje dirigindo a congregação do Jardim Primavera. Eu convidei ele para ministrar o ensino nessa noite. Pastor Ivan, por favor, de pé, querido. É uma honra ter o senhor aqui nessa noite. Acreditamos que Deus vai te usar de forma especial para falar com a igreja. Deus te abençoe. A Carol está? Está só, ficou na congregação. Amém. Desse lado direito, tem alguém que nos visita? Dá um sinal com a mão. Ali tem um casal. Deus abençoe. Amém. A missionária Cleuzeni, né, está conosco, missionária da Colômbia. Fica de pé, missionária. Por favor, talvez alguém não te conheça. Pode virar para a igreja aí, para os irmãos te conhecerem, né? Quem não te conhece, Deus te abençoe. Desse lado, mais alguém? Ok? Do lado esquerdo aqui, alguém nos visitando? Não? Todos da casa? Amém. Então vamos ficar de pé, irmãos. Vamos ficar de pé para uma saudação especial de bem-vindos, recebendo com alegria os nossos visitantes. Presbítero Gesiel Medeiros. Aleluia. Capricha na saudação. Glória a Deus. Eu quero vos saudar com a paz do Senhor. Amém? Levantamos nossas mãos, então, dissemos todos juntos: sois bem-vindos em nome de Jesus. Amém e amém. Volte sempre e traga mais alguém. Glória a Deus. Amém. Cumprimenta o seu irmão. Você chegou, dobrou os joelhos, nem saudou a pessoa que está do seu lado, né, na sua retaguarda, à frente. Momento de confraternização, de alegria, comunhão com Deus, comunhão entre os irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Que bom ver os irmãos se confraternizando. Que maravilha. Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu quero aproveitar o tempo para dar uma oportunidade de saudação nesse momento, como presente pelo seu aniversário no dia de hoje. O presbítero irmão Felipe Estevão passou a congregar conosco aqui no Templo Sede e ele está aniversariando hoje. E nós queremos ouvir pelo menos uma saudação como presente, querido. Amém? Vem aqui, dá uma saudação, até 10 minutos aí, uma palavra, deixa Deus te usar aqui. Paz do Senhor, povo de Deus.
Que a paz de Cristo Jesus vos alegre neste dia. Estou radiante, feliz, passa rápido, né? Parece que era ontem, que era um menininho, eu sou a 4ª geração, correndo nos bancos da Assembleia de Deus de Laguna. O tempo passa, já sepultei meu bisavô, irmão Santino. Pouco tempo, há 3 anos atrás, vovô, irmão Ailton, a irmã Isabel partiram para a glória. Está meu papai ainda em Laguna, pastoreando a igreja. E nós estamos aqui, é o ciclo da vida. Mas eu dou glória a Deus. Micael está chegando também, que é o meu herdeiro. Micael, qualquer dia ele vai estar pregando aqui. E a gente está aí vivendo para Jesus, gastando os dias da existência na casa de Deus. Eu sinto-me um grande privilegiado por gastar os dias combatendo algo que o dia que eu parti dessa terra para a eternidade, eu labutei por algo nobre, pelo reino de Deus. Amém? Eu vou ler em Marcos, dizia um famoso pregador, que em vão gasta um pregador o seu púlpito falando de si mesmo, mas eu não poderia deixar de expressar a alegria de estar aqui com os irmãos. Eu quero ler em Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 8 e o verso de número 22, uma rápida exposição, uma reflexão, e eu quero ser muito também canal de bênção na vida dos meus irmãos, amém? Evangelho de Marcos, capítulo 8 e o verso de número 22, diz assim um texto da Bíblia Sagrada. Ele chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos. E o fez olhar para cima, e ele ficou restaurado, e viu a todos claramente. 3 pontos a destacar deste cego de Betsaida. 3 pontos. Quem está me ouvindo diz amém? Primeiro ponto, ele não era alguém endemoniado. Eu me lembro que quando um molequinho pequenininho, criado num arraial assembleiano, queria ver o Estevinho ficar pentecostal, era cair endemoniado. Eu já ia para o pé de papai e ficava ali, e era tão feio, irmão Pedrinho, de ver alguém se contorcendo, regalando aqueles olhos e gritando. Ele não era alguém que as pessoas fugiam ou temiam, ele era apenas um homem cego. Ele também não era alguém leproso. Eu já fui orar em alguns hospitais, e volta e meia, às vezes os irmãos nos ligam, eu vou orar em hospitais, e você vai visitar e sai visitado, como dizia o pastor Pedro Tiago aqui na sexta-feira. Alguém leproso, com uma hanseníase, um câncer de pele, eu fui orar essa semana na casa de um homem que teve um câncer nas pernas, de pele, e ela estava completamente enferidada. A gente não sente outro sentimento, irmãos, a não ser algo pejorativo, nojo. Este homem não era alguém leproso, ele era alguém apenas cego. Ninguém sentia nojo ao olhar para ele, dizendo, não, esse aí tá. Não, era apenas um homem cego. Ele não era alguém também, um terceiro ponto a destacar, que é alguém que odiava Jesus, odiava a mensagem da cruz, a mensagem de Cristo, ou era inimigo de Deus. Ele era um homem que até estava na multidão, obreiros do Senhor, ele caminhava na multidão, queria estar pertinho de Jesus. Ele era apenas um homem cego, semelhante a este homem. Muitas vezes, se nós não cuidar, irmãos, com o passar dos anos, a gente perde aquele primeiro amor. Não quer dizer que a gente está com a lepra do pecado, não. A gente está obscurecido de mente, a gente perdeu o prazer, perdeu aquela visão espiritual. O culto já parece tão comum, a gente vem e volta, vai e vem, que poucos cultos a gente sente algo novo, renovo. A gente não tem a lepra do pecado, a gente não está endemoniado, e a gente também não é inimigo de Jesus, somos amigos dele, estamos na multidão que está caminhando para o céu, mas a gente perde aquele prazer de servir a Jesus. Nos meus anos de existência, muitas vezes o Espírito Santo, meu filho, vamos voltar para o primeiro amor, porque a nossa mente começa a ficar obscurecida. Você quer ver um negócio? Eu me lembro que há 10 anos atrás, eu e meu papai passávamos na frente de um terreno baldio. Eles parou e disse, meu filho, a gente voltava de uma oração, o senhor está vendo? Tu está vendo o que eu estou vendo aqui? E eu disse, é verdade, pai, a prefeitura não limpou mais esse terreno, está um criador de barata, um criador de rato. Ele disse, não, meu filho, o pai está vendo uma igreja aqui no bairro Vila Vitória, em Laguna, para 600 membros, passou-se 12 anos, hoje tem uma igreja com 600 membros, ele faz conforme a tua fé. Veio o pastor Wesley aqui testemunhando naquela terça e falando que nunca imaginou que foi a Brasília. A gente vê o pastor Wesley labutando e falando com aquela voz bonita que eu até imito ele, a paz do Senhor, meus irmãos. E
a gente olha o pastor Wesley na trajetória, eu que desde pequenininho via nos Gideões e vê o quanto Deus o abençoou. Deus faz conforme aquilo que tu almeja. Então, para com essa visão obscurecida, que você não, meu irmão. Tudo que tu viveu é nada. Eu olho para Moisés, ele é um velhinho de 80 anos. 80 anos, olha, eu no Egito, eu trabalhei, eu fui tal, e todo, Flávio José narra que ele fez muitas coisas no Egito, 40 anos. Aí ele casou, constituiu família, está no deserto, ele é um velhinho de 80 anos apacentando ovelha. Aí o mato pega fogo, ele chega perto e uma voz diz: Moisés. Podia dizer: ei, você? Oh, não. Deus, quando chama a gente, Ele chama pelo nome. Ele está dizendo: eu te conheço, meu filho. Não importa onde tu sentou na nave da igreja, se tu está lá atrás, está quietinho, ninguém te viu. Deus está dizendo: eu te conheço e eu te chamo pelo nome. Para com essa visão obscurecida. Tem uma visão, tem um vislumbre de um futuro maravilhoso, poderoso, de bênção, porque Deus reservou o melhor para nós. Mano, quer ver um cabra sonhador? Sou eu. Eu sonho demais, sonhei. Eu, quando sonhei ser pregador, digo: eu quero ser pregador itinerante. Eu pensei que eu ia pregar só lá em Laguna, eu era o coordenador de jovens. Eu afundei, eu acho que não teve igreja daquela região ali, divisa com o Rio Grande do Sul, que eu não preguei. Nunca imaginei que Deus ia me levar pelo Brasil, estados como eu conheci o ano passado, viajei algumas extensões, Minas Gerais, São Paulo, porque Deus sempre sonha algo a mais para nós. Vamos terminar a exposição? Tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, ou seja, todo sonho começa em um particular com Deus. Aquele homem, Jesus toma ele pela mão e leva ele para fora da aldeia. E quando ele voltou, as pessoas olharam. Ainda era o mesmo homem, era o mesmo cego, a mesma estética, a mesma aparência. Só que tinha um negócio diferente. Abriu a boca e viram que ele estava diferente. Ele diz: eu ainda sou o mesmo homem cego. Só que eu fui ter um particular com Jesus. Eu não via, mas agora eu vejo. Oh, aleluia. Irmão, depois de um particular com Jesus chamado oração, te prepara que basta você abrir a boca, vão olhar e vão ter que admitir que você é diferente. Tu consegue acreditar nisso? Experimenta, irmão. Método de cura de Jesus, para finalizar minha fala. Método de cura, a Bíblia diz: e Jesus, cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos. Jesus usou muitos métodos. Alguns ele impôs as mãos, outro ele apenas deu uma palavra de autoridade e foi dissipado. Outros no meio da multidão tocaram na orla com muita fé, ele nem falou nada, a pessoa foi curada. Mas esse ele usa um método um tanto do quanto diferente. Eu li Berkoff, eu li Calvino, eu li tudo tentando desenvolver o Spurgeon. Por que esse método? Cuspir. Você já imaginou nisso? Já pensou? Eu chego aqui: pastor Hélio, eu estou com uma catarata, o senhor pode orar por mim? O pastor Hélio: peraí, meu filho, vou usar um método novo. Pastor, cospe no seu olho. Pare para pensar nisso. Não é um método um tanto quanto estranho? Você já pensou? Pastorzinho, o senhor ora para mim? Ora, meu filho, peraí. Enche a boca de saliva e vá. O homem era cego, nem se defendeu. Quando ele viu, já tinha um negócio cremoso no olho. Era a saliva do mestre. E um dia, pastor Wesley, o Espírito Santo me falou algo, dizendo: meu filho, para de tentar cavar, porque a gente quer dissecar um texto, como o pregador quer. Tem uma teologia que ninguém venha deixar a desejar nada. E um dia o Espírito Santo me levou a um cenário que eu fiquei maravilhoso. Eu viajei, dei asas à imaginação. Eu imaginei Jesus cuspindo nos olhos do cego e impondo-lhe as mãos. Talvez o que ele queria ensinar para aquele homem é dizer: homem cego, homem de mente obscurecida. Hoje ele diz para nós: aquilo que te cura sai da minha boca. Aquilo que cura a tua alma, aquilo que te deixa vivo, aquilo que te deixa alegre, aquilo que te prospera, sai da boca de Deus, é a palavra. Então te prepara, porque hoje o pão está na mesa. Come peixe, come pão, come peixe. Está com fome, tem pão. Está com fome, tem peixe. Come o maná do céu. E amanhã vai ser uma quarta que tu vai acordar diferente. Vai dizer: eu fui na igreja e aquilo que curava a minha alma, me alegrava, veio da boca de Deus. Você está ouvindo a palavra de Deus. Eu preguei isso em um irmãozinho aqui de Itajaí. Saí, foi numa concessionária. Ele disse: olha, o irmão disse que eu posso, porque... E ele disse: Jesus me disse que vai me dar um carro para o vendedor. E o vendedor disse: você... quer o quê? Não, Jesus mandou eu vir aqui, que eu sou filho do rei, e ele disse que vai me dar um carro. Isso é um testemunho real. Ele foi ali no dono e disse: o dono, o que a gente faz? Chama a polícia. Tem um cara aqui dizendo que Jesus mandou dar um carro para ele. E ele disse: eu ir lá conversar com ele. Pois não, senhor, eu vim aqui que Jesus falou comigo, eu sou filho dele e tal, ele me tocou e eu não tenho uma visão, porque ele andou de bicicleta a vida inteira. Ele disse: eu não vou ter uma visão mais obscurecida, eu vou desfrutar do melhor dessa terra. E ele foi orar e Jesus disse que ia dar um carro para ele.
E o dono assim, vou chamar a polícia agora ou depois. Crente tem 10% de loucura, diz a ciência. Crente deve ter uns 15 a mais, deve ter uns 25% a mais de loucura. Ele chegou, irmãos, e disse, Jesus disse que vai me dar um carro. E o dono disse, rapaz, para os vendedores e para o gerente. Lembra em 2012, quando a nossa empresa quebrou, quando eu devia 500 mil, que os carros eram todos do banco? A minha mulher foi num macumbeiro, gastou não sei quantos mil de mandinga, vela, e não tinha nada que desse jeito. Eu parei um dia na igreja de uns crentes ali e disse que se Deus levantasse a minha empresa, eu não precisasse falir, que eu fechasse as portas, o primeiro maluco que aparecesse pedindo um carro, eu ia semear. E está ali, irmão, não é balela, está irmão andando de carro zero dizendo, eu não tenho uma visão obscurecida, Jesus me deu o melhor. Pastor Wesley, obrigado, Deus abençoe. Você pode glorificar a Deus pela palavra de saudação aqui. Amém. Deus te abençoe. Parabéns mais uma vez, presbítero irmão Felipe. Deus te abençoe e continue te usando por onde você passar. Janaína, nossa missionária, vem até aqui para cantar o hino de louvor a Deus e nós vamos ofertar com alegria. Peço a gentileza dos nossos acomodadores se prepararem para passar pelos irmãos e arrecadar as ofertas para a manutenção da obra de Deus. Fecha os teus olhos. Senhor meu Deus, eu ministro a tua bênção agora sobre a vida do teu povo. Os teus filhos vão contribuir com alegria. Faça prosperar abundantemente. Nunca deixa faltar o pão sobre a mesa, a roupa, o calçado e a alegria do teu Espírito Santo. Abençoa e prospera, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa o que você está passando, somente adore. Aleluia. Glória a Jesus. O inimigo se encontrou com Deus e os dois começaram a conversar. O Senhor lhe perguntou: vistes o meu servo Jó, homem temente que do mal sabe se desviar? Então o inimigo lhe respondeu: ele é fiel a ti por causa de tudo que tens. Quero vê-lo continuar assim. Se tocares em suas riquezas, se tocares em sua família ou na saúde também. Porém Deus autorizou tocar em tudo que Jó construiu com suas próprias mãos. Porém Deus me autorizou tocar em tudo que quiser. Só não toque jamais no seu coração. Daí começou o sofrimento de Jó. Em pouco tempo começou a perder tudo. Os seus bens, suas riquezas começaram a se desfazer. E o pior que era em fração de segundo. Um dia sua mulher assim falou: amaldiçoa o teu Deus e morre, e acaba com essa tua dor. Porém Jó disse: Deus me deu e Ele mesmo tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Glorificar na prova, exaltar na prova, cantar um hino mesmo sem saber, com o corpo dolorido, coração ferido. Mesmo entre os cacos ele ainda crê que há um Deus
céu que vai se levantar e restituir tudo que ele perdeu. O inimigo não entende os que na hora do aperto glorificam a Deus. Glorifica, glorifica, glorifica. Esse é o idioma para quem quer falar com Deus. Glorifica, glorifica. Enquanto glorifica, Deus está restituindo tudo que você perdeu. Aleluia. Quantos podem glorificar ao Senhor nesta noite? Aleluia. Glória a Jesus. Glorificar na prova, exaltar na prova, cantar um hino mesmo sem saber. O corpo dolorido, o coração ferido, mesmo entre os cacos ele ainda crê que há um Deus do céu que vai se levantar e restituir tudo que ele perdeu. O inimigo não entende os que na hora do aperto glorificam a Deus. Glorifica, glorifica, glorifica. Esse é o idioma para quem quer falar com Deus. Glorifica, glorifica. Enquanto glorifica, Deus está restituindo tudo que você perdeu. Glorifica, glorifica, glorifica. Esse é o idioma para quem quer falar com Deus. Glorifica, glorifica. Enquanto glorifica, Deus está restituindo tudo que você perdeu. Enquanto glorifica, Deus está restituindo tudo que você perdeu. Enquanto glorifica, Deus está restituindo tudo que você perdeu. Glorifica, glorifica, glorifica. Aleluia, glória a Deus. Vamos acompanhar o presbítero irmão Nelson Oliveira orando para o pastor Ivan Castro ministrar a palavra de Deus. Abra o teu coração, seja receptível à voz de Deus, que vai falar conosco agora pela explanação da palavra. Amém, irmãos? Pastor Ivan, tem toda a liberdade. Senhor, meus irmãos, oremos. Querido Deus, Pai Celestial, no nome de Jesus, eu sou grato, Senhor, a Ti por poder mais uma vez, Senhor, estar na Tua casa, na Tua presença, para cultuar, Senhor, a Ti. Jesus, te agradecemos por esse culto, por tudo, Senhor, o que está sendo realizado aqui nesta noite, pelo que o Senhor já falou conosco, Senhor, através da palavra, através dos hinos, mas agora, Senhor, vamos para a parte mais importante do culto, aonde iremos, Senhor, nos alimentar da última mensagem pregada desse culto. E eu quero te pedir, meu Deus, em nome de Jesus, abençoa o teu filho, continue usando nas tuas mãos, abre, Senhor, os céus sobre essa igreja, e que o inimigo, Senhor, não venha distrair ninguém, que todos nós não venhamos, Senhor, perder a bênção. Abre a janela do céu e derrama as tuas bênçãos e fala conosco bem de perto, Senhor. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Aproveitar os irmãos em pé. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 22. O Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 54. Vamos ler
até o 62. É um contexto bem conhecido da igreja. Acho que se faz necessário ler todos esses versículos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista Lucas, capítulo 22, versículo 54, diz assim: então, prendendo-o, levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam fogo no meio do pátio, e junto se assentaram, Pedro tomou o lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, findando, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente andava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes que cante o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Glória a Deus. Quero de antemão agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer ao evangelista Wesley Ricardo pela confiança de nos convidar para estar aqui ministrando a palavra de Deus. Nós temos um trabalho ali no Jardim Primavera, e hoje deixamos ali o presbítero Cícero, que é o meu segundo ali, e estamos aqui para cumprir esta tarefa de transmitir a palavra de Deus aqui na sede, né? Uma responsabilidade muito grande, e a gente gosta de pregar aqui, né? É bom, né, Gisele? Mas ao mesmo tempo que é bom, envolve também uma grande responsabilidade pregar a palavra de Deus. Eu costumo dizer que a responsabilidade é tríplica, tanto com Deus como com a sociedade, e em terceiro, com a igreja que se faz presente. E envolve todo esse contexto de responsabilidade, né? Uma palavra dita aqui, fora daquilo que envolve a responsabilidade, ela pode causar danos irreparáveis, irreparáveis. Daí o porquê do tamanho da responsabilidade que é pregar a palavra de Deus, transmitir a mensagem de Deus, envolve uma seriedade e responsabilidade muito grande da parte do pregador, tá bom? Deus abençoe. Aqui tem muitos conhecidos meus, e eu estava sentado aqui lembrando que foi justamente aqui que há 15 anos atrás eu comecei, né, o meu ministério aqui em Camboriú, e pela primeira vez convidado pelo hoje presbítero Marcos, da banda, mais conhecido, quando ele me dava 15 anos atrás uma oportunidade para pregar aqui num culto de jovens. Acho que poucos naquela época estavam aqui, acho que a Janaína, né, daquela época, acho que o Mário também, que é irmão do Marcondes, era o nosso vice-líder aqui do grupo de jovens, e foi através daquela mensagem que Deus
me deu naquela noite, num sábado à noite, que abriu-se as portas para mim fazer parte deste trabalho que envolve a obra missionária no mundo inteiro hoje. Então, eu estou indo para o 16º ano que faço parte da instituição, hoje pastoreando uma igreja aqui em Camboriú, ali no Jardim Primavera, um grande desafio. Estamos ali já há 7 meses, né? E estamos vencendo ali os gigantes, né? O Wesley sabe do tamanho do desafio que é ali, e a mensagem ali quando chegamos era: se um não deu jeito, imagina 2, é que não vai dar mesmo, né? Que assumiu eu e o presbítero Cícero. Então essa era a mensagem, um pouco pessimista da nossa chegada ali, e alguns falaram que nós duraria ali 3 meses, e nós já estamos com 7 meses ali, estamos otimistas, irmão Aldinho, ali naquele trabalho otimista, e eu não sou fácil de engolir essas mensagens pessimistas, eu tenho dificuldade de aceitar. O meu otimismo em relação ao reino é no nível de 100 graus, né? Porque isso aqui não funciona com as nossas forças humanas, né? A igreja ela não cresce com recursos próprios nossos. A igreja ela cresce por intermédio de uma ação divina. Então, às vezes, a pessoa com uma mensagem pessimista: a igreja está assim, a igreja está desse jeito, a igreja está... Isso aí não funciona, isso aí não, né? Isso aí não vai, isso eu não engulo esse tipo de mensagem, né? A igreja de Deus, quem é pessimista sabe que por intermédio de uma garagem de um carro, Deus faz dali um grande templo. Quem é pessimista sabe da capacidade de Deus de fazer isso acontecer, né? Tem pessoa que não tem essa visão ampla de que é Deus quem dá o crescimento. Ele acha que é o conhecimento próprio da pessoa, as habilidades próprias, as formações que faz a coisa acontecer. Não é. É Deus quem faz as coisas crescer, né? Quando o líder ali, ele se reveste de uma responsabilidade, de um comprometimento com o reino de Deus. E vocês vão ouvir por alguns minutos, eu sempre repeti esta palavra comprometimento, né? Essa palavra que eu quero explorar nessa noite, foi essa palavra que eu preparei lá para a minha igreja essa noite, mas o Wesley nos convocou, a gente tem que estar submisso à autoridade espiritual, né, do nosso pastor presidente interino, que é o Wesley, né? Ele está revestido aqui dessa prerrogativa, né, que é o nosso pastor interino aqui nessa noite. Amém, Wesley? Deus te abençoe. Muito obrigado. Meus amados irmãos, eu escolhi esse tema ali para a igreja, ali onde eu pastoreio, e aqui nós somos todos irmãos, por conta de que nós estamos vivenciando dias que a gente intitula como dias difíceis, dias tenebrosos, de bastante dificuldades, no campo espiritual principalmente, e isso tem chegado até nós como algo que nós não tivéssemos ciência
de coisas difíceis, ou de dias difíceis. Quem acompanha a história da igreja, desde os primórdios, principalmente no livro de Atos, e voltando um pouquinho nos evangelhos, a gente descobre que nunca houve facilidade para a igreja. Nunca teve. Nunca teve. Nunca teve facilidade. Nunca foi fácil. Então isso para nós não pode causar espanto, o que está acontecendo. Não é para causar espanto, não. Porque isso é muito comum. Essas coisas que estão acontecendo no momento, é só nós se contextualizar um pouco no passado e descobrir que isso não está acontecendo só com a gente, só com a igreja atual. Isso aconteceu com a igreja no passado também. Essas afrontas, esses embates, eles aconteceram no passado. E a gente precisa extrair lições de como eles superaram essas adversidades e aplicar em nossas vidas. Extrair uma aplicação positiva para nós atravessar esse momento também. Nós precisamos extrair esses embates. O próprio Cristo teve com os 12, os 70 tiveram, os 120 tiveram, os 500 tiveram, os 3.000 tiveram, os 5.000 tiveram, e daí a pouco, os que não podia mais contar pelo número, tiveram também esses embates. Porque nós nunca vamos ser bem aceito neste mundo. Nunca vamos ser bem aceitos. Nunca vamos. As pessoas não vão, eles não vão nos aceitar. E por conta disso, é para nós tirar uma lição disso. Já que nós não somos bem aceitos, não vamos ser aceitos, a nossa filosofia de vida, a nossa pregação, os nossos hábitos não são aceitos, então por conta disso eu vou ser radical. Eu também não vou me associar com eles. Não vou me associar. Não vou compactuar com eles. Eu vou com medo que Deus tem para me dar. Do que eles têm, não. Eu não aceito. Extraindo isso, irmãos. Extraindo uma lição como essa. Nós vamos atravessar essas tempestades aí com facilidade, irmãos. Facilidade. Ser crente, irmãos, é a melhor coisa que tem. Ser crente, quando você desenvolve habilidades por intermédio do Espírito para viver o cristianismo, você começa a sorrir sozinho, a dar gargalhada. Meu Deus do céu, é bom demais. Eu vou para cima agora mesmo, porque nós precisamos desenvolver essas habilidades. Nós precisamos usufruir da essência do cristianismo que Jesus implantou na terra. Porque foi Ele mesmo que disse: eu só vim para que vocês tenham vida, e vida com... E tem pessoas, irmão Aldinho, que se tornam crentes e ficam piores do que o que era antes de ser crente. Vocês já observaram isso? Fica piores. Eles criam barreiras entre a fé deles e as pessoas que não praticam a fé deles. Quando que vão ganhar aquelas outras? Nunca. Porque eles criaram barreira. Eles se tornaram pessoas piores.
em vez do evangelho tornar eles pessoas melhores, eles ficaram piores. Aquelas pessoas que faziam parte do ciclo de amizade deles, quando eles não eram crentes, eles agora romperam. Eles não se relacionam mais com medo de serem vencidos por eles. Mas não vai ser vencido não, meu filho. Você agora tem outros recursos, outras ferramentas para convencer aqueles teus amigos, né? E aqui, no texto que eu li, a gente observa que quando o nosso comprometimento, ele se esvazia, nós passamos, irmãos, por esses estágios aqui que o irmão Pedro passou, né? Nós passamos por esses estágios que o irmão Pedro passou, quando o nosso comprometimento se esvazia. E eu pontuei aqui, pelo menos, 4 estágios que o irmão Pedro passou, e às vezes nós passamos também, quando nós abrimos mão, escute, do comprometimento que nós estabelecemos com Jesus. Porque o irmão Pedro, ele estabeleceu compromisso. E aqui nós estamos diante de um contraste de comprometimento entre duas pessoas. Um que não abriu mão do seu comprometimento, que é Jesus, e o outro, que é Pedro, que abriu mão do seu comprometimento com aquilo que ele tinha confessado que iria fazer, né? Todos vocês sabem que o irmão Pedro, ele fez declarações que acho que poucos de nós têm coragem de fazer. Poucos. E o primeiro estágio aqui que Pedro passou é seguir de longe a pessoa da qual ele tinha feito um comprometimento. Seguir de longe. Não era isso, irmãos, que Jesus tinha em mente. Não era isso que Jesus tinha em mente. E Pedro continuava seguindo Jesus. Ele continuava. Ele não deixou de seguir. Mas ele passou a seguir de longe. De longe. É aquelas pessoas que eles deixam o seu comprometimento com a instituição igreja. A igreja para eles, ela não tem significado mais nenhum. Não tem mais valor. Esses dias ali no Primavera, eu desafiei algumas pessoas a falar como foi que elas chegaram na igreja. Desafiei. Porque as pessoas só falam mal da igreja. Só falam mal da igreja. E eu desafiei aquelas pessoas ali. Citei o nome de uns 3, 4. Como é que você chegou na igreja? O que você tinha quando chegou? Ah, pastor, não tinha nada. E alguma daquelas pessoas chegou aqui, que eu conheci, há 15 anos atrás. Eles chegaram com uma mochilazinha nas costas. Uma mochila. E hoje eles têm 2, 3, 4 casas alugadas. A partir do momento que vieram para a igreja. Como é que eu vou falar mal de uma instituição que só produziu coisa boa na minha vida? Eu não posso fazer isso. Falando de mim, então, quando eu vim para a igreja, dia 8 de janeiro de 95,
Eu vim porque alguém me emprestou uma calça comprida, que nem isso eu tinha. Emprestou um tênis e uma blusa. E eu vim na igreja. A partir daquela minha vinda, dia 8 de janeiro de 95, eu me converti. E a partir daquele dia, eu nunca mais pedi uma peça emprestada para vir na igreja. A igreja se tornou para mim uma bênção. A igreja mudou a minha história. A igreja, ela fez de mim um homem de caráter. Como é que eu vou abrir minha boca e falar mal da igreja que eu pertenço? Eu não posso fazer isso. Mas falta percepção das pessoas para essa verdade. São estágios que a pessoa passa. O irmão Pedro passou por isso. Passou a seguir de longe. Segundo estágio, o seu companheirismo estava dividido. Pedro, melhor dizendo, tomou lugar entre eles. Mas ele estava agora se sentindo uma pessoa culpada, né? O encargo de consciência estava acusando ele de que ele estava afastado. Observe quando uma pessoa ela se afasta da igreja, ela jamais vai dizer que não é mais crente. Ela continua dizendo, não, eu sou crente, só não vou mais na igreja. Aí você começa a observar a linguagem dessa pessoa, o tipo de pensamento dessa pessoa. Ela começa a fazer críticas indiretas. A pessoa chega para ela e daí, tu não é mais daquela igreja? Disse, não, mas eu ainda sou crente. Poxa, aquela igreja que fez a pessoa prosperar, que deu dignidade, foi naquela igreja que aquela pessoa encontrou a sua cara metade. E agora ele está só denegrindo aquela instituição, que só fez o bem para ele. Nós precisamos rever isso. Nós precisamos rever isso. Esse segundo estágio, né, Pedro tomou lugar entre eles, mas já não se considerava mais, né? Ele, inclusive, fez uma declaração de negação à sua própria pátria. Ah, tu és da Assembleia de Deus? Não sou mais não. Não sou não. Né? Ele não era mais. Ele estava dividido entre a apatia e o comprometimento que ele tinha feito. Né? O terceiro estágio, a fé de Pedro, ela se tornou-se enganosa. Enganosa. É o terceiro estágio. Quando aquela mulher disse para ele que ele era um deles, ele foi e disse, eu nem o conheço. Nem o conheço. Nem o conheço. Suas palavras, irmãos, no momento, elas revelavam aquela fraqueza, a sua fraqueza. A sua fraqueza. O quarto estágio, que eu anotei aqui e pontuei, o seu fervor, aquele fervor que ele havia dito, ainda que todos aqui te neguem, mas eu jamais te negarei. Ele disse isso
com fervor, com a veemência, com espírito de guerreiro, de valente, né? Aquele fervor, ele foi revestido numa declaração negativa, né? De que não conheço esses estágios. Eu acredito que às vezes a gente passa, né? E mesmo os homens insistindo de que ele tinha uma ligação com Jesus, ele negava de forma veemente. Mas uma coisa eu quero extrair aqui rapidamente: o descomprometimento de Pedro, ele não aconteceu só ali no pátio, ele vem acontecendo desde o jardim do Getsemane. Ele negligenciou o comprometimento dele com a oração. No jardim do Getsemane, quando Jesus, comprometido com o que Deus estabeleceu para ele fazer, orava, o irmão Pedro estava dormindo. E muitos de nós estamos negligenciando este fator oração. E quando nós negligenciamos este fator oração, que outrora nós já fomos comprometidos, nós começamos a sofrer danos, nós começamos a perder aquelas prerrogativas divinas que nós só adquirimos na oração. São recursos espirituais que a gente absorve quando está em oração. Ferramentas para a batalha, para a guerra, nós só alcançamos quando o nosso comprometimento com a oração está em dia. Em segundo lugar, quando a gente perde o comprometimento com a palavra de Deus, quando a gente perde o hábito de estudar, ler a palavra de Deus, então acontece de nós fazer declarações como Pedro fez, né? Negar que fazemos parte de um reino. É como se eu estivesse negando o meu patriotismo. Eu não faço mais parte do reino de Deus, porque eu negligenciei um comprometimento que eu tinha com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Primeiro, com a oração. Segundo, com a palavra de Deus. E terceiro, com a instituição. Muitas pessoas, eles não sabem diferenciar a instituição, igreja, da vida espiritual. Ele mistura as coisas. E a instituição que você faz parte, você tem deveres para com ela. Não é só direito, não. Porque tem pessoas que exigem o seu direito por parte da instituição. Mas nós temos deveres com a instituição. Temos deveres. Nós estamos passando problemas aí com jovens na igreja, que eles questionam alguns pontos. O irmão sabe, não convém nem eu expor. E não é diferente lá nas congregações. Eles vêm para cima da gente e abordam a gente e quer que a gente prove para eles aonde é que está na Bíblia que é pecado, que é proibido. Aí eu puxo a instituição.
Eu não sou bobo. Eu digo, a instituição, ela tem um regimento interno. Eu puxo isso. Se eles vêm com a Bíblia para me mostrar, e eu sei que isso envolve fator cultural, né, e não doutrinário, eu puxo o regimento interno da instituição. Eu digo, a instituição, ela tem um regimento interno, que é regida por esse regimento. Então, você, como membro da instituição, você tem que obedecer o regimento interno da instituição. Mas como assim? Pois é, esse regimento, ele tem poderes jurídicos. Eu estou no direito amparado pelo Estado para exigir que você obedeça o regimento interno da instituição. Aí eles se calam. É como, está entendendo? Eu administro essas questões embaraçosas da igreja. E os caras se convencem que eles estão errados. Por quê? Para fazer parte de uma torcida organizada, existem critérios. Se você não pagar a mensalidade todo mês, você é excluído. É possível que aqui já tenha alguém que já fez parte de torcida organizada e sabe do que eu estou falando. Para fazer parte de torcida organizada, tem que cumprir o regimento interno daquela torcida organizada. Todo mês tem que pagar a sua mensalidade, senão você é excluído. Mas quando se fala de igreja, aí ninguém quer cumprir com seus deveres. Exige só os seus direitos. Ah, eu tenho direito disso e disso. Você também tem deveres. Você está cumprindo com os seus deveres? Então, irmãos, quando nós negligenciamos esses fatores, aí aquele fervor que nós tínhamos antes, eles passam a minguar. Eles passam a deixar de ser um fervor veemente e se torna uma negação. Uma negação. Para encerrar, não é que eu nunca tenha passado por isso. Quando eu venho com uma palavra como essa, baseado num contexto desse, e falar de um homem como Pedro, explorar 4 estágios negativos na vida de Pedro. A pergunta é, será, pastor Ivan, que o Senhor está pregando uma coisa que o Senhor já viveu ou vive? Para mim trazer uma palavra dessa, eu me coloco num crivo do Espírito Santo. Eu digo, meu Deus, para mim falar isso aqui, eu preciso ter tido uma experiência. E para encerrar, eu passei por um momento muito difícil, de frieza na fé, de pegar as credenciais que a gente adquire e querer rasgar elas, e não querer mais congregar, e a gente ficar só em casa. E quando eu voltei da obra missionária, eu passei por esse estágio, e eu ficava mais em casa do que mesmo vindo para os cultos. E a Carol era quem vinha para os cultos com as crianças. E eu não tinha motivação para vir nos cultos. E ficava em casa aos domingos, assistindo, com a televisão ligada. E num desses dias, a minha esposa na igreja, num domingo à noite, e eu em casa. E de repente, eu tomei que um susto assim. E o Espírito de Deus, naquela hora, se apoderou de mim e fez eu olhar para a estante, da qual naquela estante tinha uma televisão que eu estava assistindo. E o Espírito Santo fez eu olhar para aquela estante, irmão Dedé, os livros, as Bíblias, e o Espírito Santo fez com que eu olhasse para ali e refletisse. Tudo que tu construísse ao longo desses 20 anos,
de fé, está aí parado. E agora eu estou aí parado e a tua esposa na igreja com os filhos. Que exemplo! Desliguei aquela televisão, coloquei um blazer, era inverno, uma gravata, e me mandei para a igreja e me sentei nos últimos bancos aqui do pavilhão. Nos últimos bancos. Dizendo para Deus, da minha casa até aqui, que eu morava aqui perto, eu vou tentar mais uma vez. Eu vou ver o que vai dar. E sentei num dos últimos bancos ali. E começa o culto, o andamento do culto. E quando eu olho, tem uma pessoa na minha frente, me entregando uma mensagem de Deus. Aquela mensagem, talvez essa pessoa nem lembre mais. Mas Deus dizia assim, irmão Dedé, eu estou te vendo. A tua aflição, a tua angústia, o teu desejo de parar, eu estou contemplando. Mas eu vou te erguer desse lugar. Eu vou te levantar. Porque eu te conheço. E eu comecei a chorar, chorar, chorar. E aquele rapaz continuou com aquela mensagem. E eu comecei a chorar e dizer, dentro de mim eu dizia, Deus, eu vou continuar de novo. Eu vou tentar novamente. Porque eu estava abrindo mão de tudo. Do meu ministério que eu tinha construído, da minha vida com Deus, das minhas orações, do meu hábito de ler, que eu sempre gostei de ler bastante. Tinha abrido mão de tudo. Mas naquela hora Deus estava renovando em mim um ânimo novamente. E eu que não queria saber nunca mais de estar em frente de igreja. Uma semana depois, o pastor Cizino manda me chamar lá em cima do púlpito e manda eu ir para a reunião de terça-feira. E na reunião, ele coloca à disposição a igreja para mim escolher. E eu disse para ele, no meio daqueles pastores, obreiros, que eu não estava em condição de escolher a igreja. Que ele decidisse. E foi quando ele decidiu me dar uma igreja, né, que vocês sabem, eu passei ali 1 ano e 3 meses ali nos Caetés, e eu disse, eu vou recomeçar ali. E ali tinha 8 crentes, Paulinho. E sabe quantos crentes eu pastoreava antes desses 8? 500 crentes. Era para mim entrar em depressão, Fátima. Era para mim, entendendo? De 500 para 8. Não era nem para mim aceitar, pela lógica. Mas baseado naquilo que Deus havia me falado. Eu disse, é aqui que eu vou recomeçar. Aleluias. Porque às vezes, irmãos, Deus ele coloca a gente nessa situação. Sabe para quê? Para a gente recomeçar. E a gente não entende essas coisas, né? Para a gente recomeçar. E foi ali, irmão Aldinho, que eu recomecei. Irmão Aldinho esteve lá, Dedé teve várias vezes, Gesiel Medeiros, várias pessoas aqui tiveram ali, me ajudando ali. E hoje eu estou há 7 meses ali na frente daquele trabalho, otimista, crendo no milagre e dependendo 100% da vontade de Deus na minha vida. Então o que eu quero dizer para você? Se você está passando por esses estágios, Deus vai te visitar e vai fazer você recomeçar de novo. Porque foi isso que Jesus fez com Pedro. Ele foi atrás de Pedro. Porque se ele fosse esperar por Pedro, nunca mais Pedro queria ministério.
nunca mais. Mas ele foi atrás, então fica em pé. Ele foi atrás. Assim como Deus me deu uma nova oportunidade de dizer, eu acredito em você, Ivan, eu estou te vendo. Ele está dizendo para ti também. Talvez você já foi um fervor na mão de Deus. Mas esse estágio na tua vida é um estágio de negação. Você olha para dentro de você e diz, meu Deus, eu sou uma negação no reino de Deus. Eu estou na prática da mentira. Eu só falo mal da minha igreja. Eu só falo mal do meu pastor. Lá no Primavera eu digo que aqui em Camboriú tem 2 pessoas que são as 2 pessoas mais criticadas nessa cidade. No momento é a prefeita Luzia e o pastor Cizino. Mas a exemplo de Abraão, que foi uma bênção para nós, essa cidade aqui não seria o que é se não fosse o pastor Cizino. Porque nós somos o que somos por causa de Abraão. Deus disse, serão benditas as nações da terra em ti. Então a bênção de Abraão chegou a nós. A partir de hoje, recomeça diferente. Recomeça diferente. Para de falar da tua igreja. Para de falar do teu pastor. E volta para a oração de novo. Se joga nos pés. Pede para Deus, grita, Deus, eu quero voltar ao hábito de ler tua palavra. Deus, eu quero parar de falar mal das pessoas. Eu quero parar de dizer que a igreja não é mais a mesma. A igreja de Jesus é a mesma. É Ele quem diz, as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a minha igreja. Olha a prerrogativa minha. Recomeça novamente. Deus está te dando uma chance. Deus te abençoe. Muito obrigado, Wesley. Então vamos orar. Se você quer uma oração desse caco que está aqui na frente, que aprendeu a recomeçar, eu vou erguer uma palavra de oração por ti. Vem aqui. Talvez não seja a primeira vez que você sai do seu lugar para vir aqui. Mas se você se sente um derrotado, um fracassado, já foi o que foi, nas mãos de Deus, na igreja, eu quero te dizer, Deus, Ele vem ao teu encontro, porque Ele não desiste de ti. Vocês sabem mais do que eu quem foi a primeira pessoa que Jesus mandou um recado. Foi para Pedro. Maria Madalena foi a transmissora. Vai lá e diz que eu irei ter com eles. E quando ele chegou na praia, o tratamento que ele deu para ele não foi de traidor, não foi de negador. O tratamento que ele deu foi de amigo. É esse o tratamento de Deus para ti. Deus quer fazer uma aliança de amigo contigo, quer fazer uma parceria. Fazer uma parceria contigo. Deus quer ser teu parceiro no teu casamento. Deus quer mandar no teu casamento. Deus quer mandar na tua vida financeira. Tem muitos crentes na igreja que não pode bater no peito e dizer que é Deus que manda na vida dele. Não pode, porque não é. Eles não cumprem com seus deveres.
de membro da igreja. Eles não cumprem. Preciso rever os seus conceitos. Então nós vamos orar por essas pessoas que tiveram coragem. Eu sei que não é fácil vir aqui na frente, eu sei. Parece ser humilhante. Parece ser vergonhoso vir aqui na frente. Mas a partir do momento que você se locomove do seu lugar e vem aqui na frente, é um passo de fé, atitude de fé. Porque aqui existe um comando. Aqui existe um comando. Existe uma voz de comando aqui do céu. Eu não estou aqui transmitindo a palavra e dizendo o que eu vou fazer por ti, não. Eu estou aqui dizendo que Deus, Ele vai a teu encontro e recomeça contigo. Aleluia. Então nós vamos orar, tá bom? Maravilhoso Deus. Nós vamos já sair para nossas casas. Foi algumas horas aqui, Pai. Alguns minutos. Nós saímos dos nossos lares, viemos, oferecemos louvores, ouvimos a Tua palavra. Esses 4 estágios, Senhor, na vida de Pedro que ele passou. Da parte dele, meu Deus, ele nunca mais te procuraria. Mas Tu fosse ao encontro dele. Tu acreditou que ele poderia ser novamente aquele fervoroso que ele tinha sido antes. E aqui na frente do altar estão essas pessoas, Senhor, que se locomoveram dos seus lugares, que sobre a voz de comando do Teu Espírito estão aqui. Pessoas que outrora já foram baluartes, foram fervorosos, foram instrumento nas Tuas mãos, e hoje se sentem na situação que estão. Mas eles, senhores, não querem ficar assim. Eles querem recomeçar novamente aquele hábito que eles tinham de orar, de ler Tua palavra, aquele compromisso com a instituição que eles tinham, que eles perderam, papai, mas eles estão aqui novamente, tentando mais uma vez. E como ministro de Deus, eu oro por eles. Eu abençoo eles. Eu me uno a eles, para que o Senhor abençoe cada um dos Teus filhos que tiveram coragem de vir aqui. Em nome de Jesus. Segura nas Suas mãos. Planeie os seus caminhos. Senhor, meu Deus, passa a reger as suas vidas. Em nome de Jesus, eu oro nesta noite com toda a igreja. Amém e amém. Deus abençoe, volte para o seu lugar, crendo no milagre. Glória a Deus. Obrigado, pastor Ivan, por atender o convite. Deus te abençoe. Deus abençoe a congregação de Jardim Primavera. Quantos podem louvar a Deus por essa palavra? Amém. Palavra de reflexão aos nossos corações. Irmãos, já vamos terminar. 9h30 agora, vamos terminar no horário. Eu só quero comunicar aos irmãos. Eu acredito que a maioria aqui acabou ouvindo pela rádio. Nós sabemos que os irmãos têm a sua labuta do dia a dia, os seus trabalhos, e não puderam estar aqui. Nós passamos a madrugada, desde ontem, das 9h30 da noite, toda a madrugada aqui no pavilhão, guardando o corpo do nosso querido missionário Jobson Alessandro dos Santos, de 40 anos, que partiu para a eternidade. Fizemos o culto fúnebre às 15 horas. Podemos prestar as últimas homenagens em nome dos Gideões,
do pastor Cisino, do pastor Reuel, em meu nome, de toda a diretoria dos Gideões, da igreja também, em nome do pastor Silas, do pastor Lauro, dos missionários, dos contribuintes, perdemos um batalhador, um ganhador de almas. Sepultamos ele ali no cemitério do Rio do Meio, e ele deixou a sua esposa, a missionária Madreide. Eu quero pedir a toda a igreja que esteja orando por essa jovem senhora. 32, 33 anos ela tem e ficou viúva, não é? Vai aguardar o pastor Cisino retornar da convenção para ter uma conversa, para ver o destino da sua vida, não é? Como ela vai fazer agora. Uma perda irreparável, irmãos. Um batalhador, um ganhador de almas, deixou um rastro lindo por onde passou. Projeto Argentina, Piauí e também no Amazonas. Um batalhador que descansou. Os médicos ficaram assustados porque era para ele já ter falecido já no começo. O tumor no seu cérebro prejudicou muito a sua saúde e ele conseguiu sobreviver 1 ano e 2 meses. Muitas vezes ele veio aqui na frente. Nós oramos aqui. Quantos irmãos oraram pelos Jobs? A igreja toda orou. Mas aprove Deus recolhê-lo. Porque se não fosse um milagre, ele iria vegetar para o resto da sua vida. Mas como é um missionário, como é um guerreiro, Deus recompensou por todo o trabalho que ele fez, recolhendo ele para a glória. Ele aguarda agora o soar da última trombeta para receber a justa recompensa do justo juiz no grande dia, né? Abençoando e transmitindo as palavras de libertação, de salvação por onde passou. Mas podemos louvar ao Senhor ali no pavilhão, porque nesse tempo de sofrimento, aqui em Camboriú, na base missionária, Jobson ainda ganhou almas para o Senhor. Lá no hospital, ainda ele conseguiu ganhar almas para Jesus. E pediu para a Madreide levar Bíblias, porque ele queria presentear as pessoas que estavam aceitando a Jesus no hospital. Essa é a chamada do missionário, essa é a convicção do missionário. Eu jamais vou esquecer, não tem como. Os irmãos sabem, na função que eu estou agora, pela misericórdia de Deus, não é? Estou aqui com muito temor. Estive essa madrugada ali no pavilhão, procurando representar os nossos pastores, a igreja e os Gideões. E agora aqui dirigindo esse culto, pela primeira vez, não é? Pastor Cisino está lá na convenção, pastor Reuel, pastor Silas, pastor Lauro, e nós estamos aqui com amor e temor, dando prosseguimento à obra de Deus. Deus falou conosco nessa noite. A igreja é de Deus, a obra é de Deus. Tenha temor, tenhamos temor. Deus falou com todos nós, falou aqui em cima e falou aí na nave. Serviu para todos, a palavra corta para todo lado. Precisamos voltar ao comprometimento, não é? Ao amor genuíno pelo Evangelho e também pela defesa da igreja. Então, os irmãos estejam orando pela família enlutada, para que Deus tenha misericórdia. Orem também pelos trabalhos da convenção. Vai continuar até sexta-feira. Alguns pastores já vão retornar na quinta, né? Outros na sexta-feira. Os irmãos estejam orando para que Deus direcione todos os trabalhos da convenção do estado de Santa Catarina e sudoeste do Paraná. Amanhã o trabalho do círculo de oração. A irmã Salma aguarda todas as irmãs aqui na igreja. Vai ser aqui na igreja, tá? Eu já quero deixar dito aqui, vai ser aqui na igreja. Não é porque teve o velório ali, eles vão dar uma geral ali no pavilhão, ainda tem alguns trabalhos do congresso da terceira idade, precisa arrumar algumas coisas ali no pavilhão. Então o círculo de oração vai se reunir aqui no templo e logo após a tarde da libertação, pastor Silas deixou encarregado o presbítero irmão Pedro Zerede e toda a equipe da tarde da bênção, as irmãs que ajudam os obreiros, estejam aqui com alegria para receber o povo para a tarde abençoada
Tarde da Libertação. Quinta-feira, culto com a participação do grupo dos adolescentes. E no sábado, a grande Santa Ceia do Senhor. Os irmãos venham participar. Aí será no pavilhão. Não esqueçam de trazer a campanha do quilo. Se alguém deseja descer as águas do batismo, né, ainda há possibilidade, você deve procurar o pastor Silas de Souza, ele tem as fichas, você preenche, né, tem uma conversa com ele e você vai fazer a sua declaração pública de fé descendo as águas do batismo. Amém, irmãos? Eu tenho aqui, a pedido do pastor Cisino, do pastor Reuel, pastor Silas, os irmãos que contribuíram com dízimos e ofertas no sábado e no domingo, né? Como teve o Congresso da Terceira Idade, pelo adiantado da hora, não foi possível. Se você está aqui e contribuiu no sábado e no domingo, venha aqui juntamente com esses irmãos que eu passo a chamar agora, que estão aqui na noite de hoje. Presbítero irmão Aristóbio Duarte, diácono Eloir de Souza, Gilson Burato e família, Carina Santana de Souza, Luiz Alberto Andrade, Luiz Carlos Medeiros e esposa, Odete de Souza Santos, Reginaldo Félix de Azevedo, Valderi Antônio Coque, Zelita Rocha e Miriam Amaral. Também os contribuintes da obra missionária, presbítero Nelson Oliveira, Adriano Oliveira, Esther Dias da Silva, Odete de Souza Santos, Rosana Almeida de Souza Paz Lene, Carina Azevedo, Zelita Rocha de Souza, presbítero Aristóbio Duarte, Zenaide da Cunha Silva e presbítero Saúl Jovino da Silva. Os irmãos estejam aqui à frente, todos de pé, por favor, e eu peço ao pastor Diomar Feliciano para ministrar a oração. E uma nota de utilidade pública para abençoar aqui a nossa querida irmã Jaqueline Ferreira. Levanta a mão, Jaqueline. Ajude a Jaqueline, irmãos, compre as trufas deliciosas que ela faz. Ela tem algumas despesas, tem alguns compromissos, teve algumas dificuldades, abençoe a vida dela. Pastor Cisino tem um carinho especial, né? Ela esteve aqui no estágio e nós precisamos ajudar essa jovem a se manter aqui, não é? Em Camboriú, morando aqui, congregando aqui. Quem puder ajudar, abençoe a vida dela. Pastor Diomar. A paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Levanta a sua mão. Senhor nosso Deus, ó Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que o Senhor venha abençoar os teus filhos, meu Deus, que contribuíram com a tua obra, meu Pai. Que o Senhor venha cumprir a tua palavra na vida deles, Senhor, abrindo as portas, janelas, que a bênção da prosperidade, meu Deus, venha manifestar-se sobre a vida de cada um. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos estendam as mãos para receber a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo, nosso Consolador, seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Se Deus é por nós, amém. Deus abençoe, um bom descanso, uma boa noite e bom retorno aos seus lares.